Judo de Graça, e na série Coragem de hoje nós vamos falar sobre a coragem de Davi. Nós sabemos que Davi era pastor de ovelhas, Davi tocava harpa, era levita, Davi se tornou rei de Israel, mas de tudo nós queremos falar com você sobre um momento específico na vida de Davi, a coragem que ele teve para derrotar Golias. Todo mundo um dia já ouviu falar sobre essa história. Em 1 Samuel 17 é onde está ali descrito como tudo isso aconteceu. Bom, vamos se situar um pouquinho. Estava acontecendo uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Então, alguns irmãos de Davi, que eram grandes, fortes, eles faziam parte do exército do rei Saul. Então, o pai de Davi, Jessé, pediu para que Davi fosse até um lugar onde estava acontecendo a guerra, levasse alimento para os irmãos e também fosse ver como os irmãos dele estavam. Davi foi, obedeceu, só que quando ele chegou lá, ele viu uma situação deplorável, porque existia um gigante que se levantou, um gigante chamado Golias, e que estava afrontando o povo de Deus. Esse Golias estava afrontando o Deus de Davi. Só que o problema é que não existia nenhum homem que tivesse coragem de enfrentar Golias. Todos ali que já estavam acostumados com a guerra, todos homens fortes, valentes, nenhum deles quis enfrentar Golias. A palavra nos fala que todos fugiam e tinham muito medo. Mas Davi se ofereceu para lutar contra o gigante. O rei Saul no começo não quis muito, mas depois ele aceitou, tentou colocar as armaduras de Davi. Davi até colocou, mas não conseguiu andar, não gostou, tirou tudo aquilo, pegou o cajado dele, pegou algumas pedras e foi atrás de Golias. Enquanto Golias estava vindo, Davi jogou uma pedra, acertou a cabeça do gigante, o gigante caiu, Davi foi até lá, cortou a cabeça do gigante. E Davi venceu essa batalha. E o que a gente pode aprender com toda essa história? Davi era um homem corajoso, mas por trás dessa coragem de Davi existiam muitas qualidades que no percorrer do capítulo 17 a gente vai aprender. Falamos que Jessé tinha pedido para Davi levar alimentos e ver como os irmãos dele estavam lá na guerra. Davi era pastor de ovelhas, Davi tinha compromissos e os irmãos de Davi também não estavam nem aí para ele. Então Davi poderia ter dado 1000 desculpas, mas não, simplesmente Davi obedeceu. Então uma das coisas que eu queria falar sobre a qualidade de Davi é a obediência dele. Davi era pastor de ovelhas, ele tinha um rebanho, ele tinha umas ovelhas que ele tomava conta. E quando o pai dele pediu para que ele fosse, as ovelhas iam ficar sozinhas. Então Davi se preocupou com isso, colocou um guarda para tomar conta das ovelhas e depois ele foi. Então mais uma qualidade de Davi, Davi era responsável. E quando Davi chegou lá naquele lugar que estava acontecendo tudo, e ele viu o gigante afrontando o povo de Deus, e ele inconformado, ele descobriu que estavam à procura de alguém que lutasse com o gigante. E Davi não pensou duas vezes, ele se ofereceu para lutar com o gigante. Pode ser que ele não tivesse nunca mais uma oportunidade daquela. Então, mais uma qualidade que a gente aprende com Davi é que Davi sabia aproveitar as oportunidades. Só que Eliabe vê Davi um pouco interessado nessa história, vai até Davi e fala para ele assim: o que você está fazendo aqui? Cadê aquelas poucas ovelhas? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Olha, que triste isso. Davi foi lá para levar alimento para ele, foi lá para ver como ele estava, ele e os irmãos dele, e Eliabe fala dessa forma: nossa, acho que se fosse eu, se fosse você, a gente ia pegar e ia falar um monte, né? Falar, eu vim aqui para ver você e você tá desse jeito, ia perder tempo ali discutindo. Mas Davi não. Davi era sábio, ele não perdeu tempo discutindo. Davi pegou, simplesmente se desviou e deixou Eliabe falando sozinho. Sabe o que Davi sabia? Davi sabia não dar ouvidos à voz do inimigo. Imagina como que estava o coração, a mente, né, os pensamentos do rei Saul nesse momento. Todos os soldados valentes dele estavam fugindo, estavam com medo. De repente, chega Davi ali, o menor de todos, né, um pastor de ovelhas, e fala para ele assim: não preocupe o seu coração, deixa que eu vou lá e vou vencer o inimigo. Tudo que o rei Saul precisava naquele momento era de uma palavra que encorajasse ele. Então Davi ele sabia encorajar as pessoas. E depois que ele fala isso para o rei Saul fica um pouco assim, porque Davi era pequeno, era diferente dos soldados dele.
Só que Davi, ele sabia do potencial que ele tinha, ele não ia enfrentar um gigante à toa. Davi estava acostumado, porque Davi lutava com o leão, Davi lutava com o urso para defender as suas ovelhas. Então ele disse para o rei, disse assim, pode deixar porque eu estou acostumado. Então Davi, ele sabia do potencial dele. Até que ele convence o rei Saul. Mas o rei Saul fala assim, bom, já que esse menino pequenininho vai lutar, vamos encher ele de armadura, vamos proteger ele para ver se de alguma forma ele ganha. E Davi coloca a armadura, mas ele não consegue andar com aquilo, não era dele, né? Não era aquilo que Deus deu para ele. Ele tira tudo aquilo, ele pega o seu cajado, aquilo que já era dele, as pedrinhas, ele pegou tudo aquilo que ele já estava acostumado, aquilo que Deus deu na mão dele. E assim ele foi e lutou. Então Davi, ele não queria nada daquilo que vinha de outra pessoa, do homem. Ele queria aquilo que Deus tinha dado para ele. Davi lutava com as armas que Deus deu para ele. Ali depois com o seu cajado, com as pedrinhas, Davi vai em frente, né, para lutar contra o gigante. O gigante vem e ameaça ele de um monte de coisa. E Davi simplesmente fala pro gigante assim, ó, você pode vir com tudo isso aí que você tem. Só que eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então, uau, essa qualidade de Davi é sensacional. Davi sabia que a força que ele tinha não vinha dele mesmo, mas a força que ele tinha vinha do Senhor. E por último, e eu acho que é o que é mais importante disso que a gente vai conversar aqui hoje, é que quando Davi fala de novo para o filisteu, ele fala para o filisteu assim, que ele vai matar o filisteu, ele já está profetizando, já está falando que ele vai matar e que o nome de Deus vai ser exaltado. Então, o que Davi mais tinha ali no coração, a intenção do coração de Davi em vencer aquela batalha, não era para que ele ficasse conhecido, não era para que ele aparecesse, mas era para que o nome do Senhor fosse exaltado, para que o nome do Senhor fosse engrandecido. E aí Davi foi e venceu a batalha. E aí, o que você tem de diferente de Davi? Davi era pequeno, era o menor dos seus irmãos, era excluído, pastor de ovelhas, deixado de lado. Mas em meio a grandes valentes treinados, ele foi o único que teve coragem e venceu. Você também pode ter essa coragem. Ou melhor, você também deve ter todas as qualidades que nós falamos aqui de Davi para que você possa ganhar. E não se esqueça, a intenção do seu coração de vencer sempre tem que ser que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado na sua vida. Coragem, você também pode vencer. De graça recebestes, de graça dai.